Olá, turma. Correção da prova bimestral do dia 12 de abril. Primeira questão. Uma impressora laser funcionando 6 horas por dia durante 30 dias produz 150 mil impressões. Em quantos dias 3 dessas mesmas impressoras, funcionando 8 horas por dia, produzirão 100 mil impressões? Então aqui, uma impressora trabalhando 6 horas por dia, leva 30 dias para fazer 150 mil impressões. A pergunta é: em quantos dias 3 dessas mesmas impressoras, trabalhando 8 horas por dia, farão 100 mil impressões? Ok? Então aqui, se eu multiplicar por 3 a quantidade de impressora, o que vai acontecer com a quantidade de dias necessários, né? Então, mantendo aqui 6 horas por dia e 150 mil impressões. Então, multiplicou por 3 a quantidade de impressoras, o número de dias vai dividir por 3. Impressoras e dias se comportam aí, se relacionam de maneira inversamente proporcional. Multiplicou por 3 a força de trabalho, né? A quantidade de impressoras, divide por 3 o tempo necessário, o número de dias para fazer a mesma produção. Muito bem, já chegamos aqui, né? Então, chegamos aqui em 3 e 3. Muito bem, agora o 6 tem que virar 8. Então, mantendo o número de impressoras, mantendo também a produção. Se eu dividir por 3 aqui a quantidade de horas por dia de trabalho, eu chego aqui em 2. O que vai acontecer com os dias para fazer a mesma produção, né? 150 mil impressões. Então vai multiplicar por 3, né? Horas, dias e dias também se relacionam de maneira inversamente proporcional. Se eu trabalhar menos horas por dia, eu vou necessitar de mais dias para fazer a mesma coisa. E por que dividimos por 3 primeiro? Porque agora está fácil chegar em 8, né? Se eu mantiver aqui a quantidade de impressoras e a quantidade de impressões, multiplicando aqui por 4 a quantidade de horas de trabalho por dia, eu chego em 8. E o que vai acontecer com a quantidade de dias? Ora, trabalhando mais horas por dia, eu vou fazer a produção em menos dias. Então pega 30 e divide por 4, isso dá 7 dias e meio, né? Muito bem. Então o 8 chegamos também, olha só. Agora só falta o 150 virar 100. Então, para fazer isso, 3 impressoras, trabalhando 8 horas por dia, fazem 150 mil impressões em 7 dias e meio. Se eu dividir aqui por 3, chego aqui em 50 mil. Então, agora, impressões e dias. O que vai acontecer com a quantidade de dias se eu dividir por 3 o trabalho, né? A quantidade de impressão, a produção. Então, aqui também vai dividir por 3, né? Dias e produção se comportam de maneira diretamente proporcional. Se eu tiver menos cópias para fazer, vai levar menos tempo, né? 2 dias e meio. E agora ficou facinho para chegar no 100. Então, se eu pegar 50 mil e multiplicar por 2, o que vai acontecer com a quantidade de dias necessários, né? Se 50 mil cópias precisa de 2 dias e meio, 100 mil cópias precisa de 5 dias, né? E finalizamos o problema então. Ok? 100 mil cópias, 100 mil aqui. Alternativa A, 5 dias. Vamos para a questão 2. Um endocrinologista constatou que 60% de seus pacientes são mulheres. Das mulheres, 30% apresentam massa corporal acima da normal e dos homens, 50%. A porcentagem de pacientes obesos é, então, total de pacientes que têm a massa corporal acima da normal. Quantos são os pacientes? Vamos dizer que são X pacientes no total. X pacientes total. Quantos são os pacientes mulheres? Então ele diz que 60% desse total. Então 60% de X. O que pode ser escrito como
60% vezes x, né? E também 0,6x, se você preferir trabalhar com decimais. Acho que é melhor, né? Então chegamos aqui em 0,6x pacientes mulheres. Quantos são os pacientes homens? Bom, se 60% são mulheres, então vamos colocar como 40% o número de pacientes homens. Então 40% do total. Então seria 40 por 100 vezes x, 40% de x, que é 0,4x. Então esse é o total de pacientes homens. Agora, quantos estão acima, né, do peso normal, da massa corporal normal? Então, vamos pensar aqui mulheres acima. Então, quantas são as mulheres que estão acima? Ele fala aqui 30% das mulheres, né? Então, 30% das mulheres, ou seja, de 0,6x. Então, pode ser escrito assim, 30% de 0,6x ou 0,3 vezes 0,6x. 30% de 0,6x. O que dá 0,3 vezes 0,6, faz a continha, é 0,18. Então, 0,18x é o total de mulheres que estão acima da massa corporal normal. Bom, e os homens? Então, homens acima. Dos homens são 50%. Então, 50% do total de homens, ou seja, 50% de 0,4x. Metade, né? Então, vamos fazer do mesmo jeito, manter o padrão. 50% de 0,4x, ou seja, metade, né? 0,5 vezes 0,4x. O que vai dar 0,5 vezes 0,4 é 0,2, né? Ou 0,20 se você quiser. 0,20x. Esse é o total de homens que estão acima da massa corporal normal. Se a gente somar, então, o total de homens e total de mulheres que estão acima da massa corporal, isso vai dar 0,36x. 0,38, né? Errar essa soma aqui é feio. Então, 0,38. Ou seja, 0,38x são os obesos, né? Que o problema perguntou. A porcentagem de pacientes obesos é, né, 0,38x, então, ou seja, 38% de x. 38% do total. Alternativa D de dado. Belezinha? Então essas foram as duas primeiras questões. Nos próximos vídeos continuamos. Até lá.